Tic-toc. Tic-toc. As mãos do relógio de bronze na sala giraram mais uma vez, enquanto outra hora se passava. A primeira runa mental foi analisada. Começar a transmitir ou não? O chip aí foi solicitado. Finalmente foi analisado? Comece a transmissão. Nesse período de tempo, Leilin também estudava os projetos da técnica de meditação, mas não adiantou. A runa mental apareceu como uma imagem 3D e os padrões internos eram extremamente complicados, sem espaço para erros. Para exibir essa imagem em forma de livro, não apenas o autor precisaria ter excelente treinamento nas artes plásticas, mas as habilidades de compreensão do leitor também seriam postas à prova. Leilin estimou que os acólitos regulares precisariam passar um bom número de dias para começar a entender uma única runa mental, antes de começar a construí-los em seus cérebros. No entanto, com o chip aí, foi feito em questão de horas. Esse ritmo pode muito bem ser comparável a um acólito de quarta ou quinta série, estima Leilin. Após a transmissão do AI chip, Leilin já havia compreendido completamente a estrutura da primeira runa mental. Era na forma de um A, sem a linha horizontal no meio, e estava cheio de padrões e hélices, deixando um tonto, mas eles olhavam para ele. Para começar a meditação, preciso primeiro ter paz de espírito e imaginar um lago sereno. Leilin lentamente fechou os olhos. Na sala mal iluminada, o jovem sentou-se de pernas cruzadas e fechou os olhos, como se estivesse em um sono. Depois de um período de tempo desconhecido, havia alguns pontos de luz piscando nos arredores da juventude. Entraram no corpo dos jovens e logo desapareceram. As pálpebras de Leilin se agitaram e ele abriu os olhos. Tão cansativo! Parece que a técnica de meditação e a técnica de respiração de um cavaleiro são as mesmas, há um limite de tempo. Aí chip. Verifique o estado do meu corpo. Bip. Examinando o corpo do anfitrião. As células cerebrais do hospedeiro foram estimuladas, e todas as células do corpo aumentaram em atividade como um todo. Bip. A vitalidade do anfitrião aumentou em 0,05. Técnicas de meditação, não há dúvida de que elas são técnicas de cultivo para magos. Eu posso sentir que o principal objetivo dessa técnica de meditação é aumentar a força espiritual, e o aumento na vitalidade é apenas um benefício adicional. A força espiritual afeta minhas estatísticas. Depois de praticar a técnica de meditação, minha vitalidade começou realmente a exceder meu limite anterior. A expressão de Leilin era complexa e havia uma alegria indescritível em seu coração. De acordo com a introdução nos dados, dormir logo após a meditação proporcionará os efeitos mais ótimos. Leilin tirou as vestes externas, deitou-se na cama e entrou em sono profundo. Bip bip. O alarme está tocando. A voz do AI chip soou e tirou Leilin do sono. Já é a hora que eu programo meu alarme, o tempo realmente passa rapidamente. Leilin se espreguiçou preguiçosamente e viu que o relógio mostrava a hora às 5h30. É melhor eu me apressar e arrumar. Eu ainda preciso ver o mentor Croft. Leilin deu um rápido mergulho, foi até o refeitório e devorou um pão para o café da manhã, e então correu para o laboratório da experiência de ontem. Bom dia, senhor, cumprimentou Leilin. Ele notou uma mulher acólita ao lado do Croft de cabelos brancos. Ela tinha belas curvas e parecia bonita, e parecia ser outra aprendiz do professor. HN? Você tentou a técnica de meditação? Croft franziu as sobrancelhas. Como você se sentiu? Minha cabeça doía e me senti um pouco tonta. Este é um efeito colateral comum da transmissão da bola de cristal de memória. Você só precisa descansar mais durante este período. Croft disse. Venha, deixe-me apresentá-lo. Este é o Bic, meu outro aprendiz. Este é Leilin, o novo acólito de ontem. Olá. Bic fez uma reverência, dando uma saudação virtuosa. Olá. Leilin colocou o braço direito sobre o peito e mostrou a elegância de um nobre. Bic é seu veterano, além dela, você também tem outro idoso chamado Merlin. Suas habilidades em engenharia são excelentes. Croft disse a Leilin. Merlin foi chamado de um gênio do Potioneering,
e é considerado o sucessor mais provável de nosso mentor, KY adicionado. Haha! De fato, Merlin demonstrou um talento extraordinário em Potioneering. Se há algo que você não entende, você pode procurar a ajuda dele. Uma vez que ele mencionou Merlin, o rosto de Croft revelou um sorriso, e ele parecia extremamente satisfeito com aquele aluno dele. Então, Leylin, você conhece as minhas regras? Eu os vi quando passei pelos requisitos do professor durante a seleção de mentores. Leylin assentiu. Ok. A partir de agora, você tem que vir aqui todos os dias e ajudar com a limpeza, mas você pode ouvir as lições gratuitas durante os intervalos. Quanto ao benefício de estar sob mim, que está recebendo informações sobre um tópico, você pode escolher e me perguntar depois de aprender o básico. Croft disse. Obrigado, senhor. Leylin fez uma rápida reverência. No momento, ele não tinha a menor ideia do mundo do Magus, por isso, mesmo que Croft quisesse que ele escolhesse, ele não saberia qual era o melhor. Só era certo escolher mais tarde, quando ele poderia colher mais benefícios. Agora mesmo, darei a vocês 2 meio-dia de folga. Deixe o Bic acompanhá-lo e mostrar-lhe a academia. Bic, conte a ele sobre as poucas restrições. Sim. Leylin e Bic acenaram com a cabeça e deixaram o laboratório. Esta é a residência dos professores. Acólitos geralmente não são autorizados a entrar. Este é o posto de comércio, onde os acólitos podem fazer transações com os outros. E aqui temos a área de missão. As diferentes missões e níveis serão escritos nesta parede de pedra. Os acólitos podem completar essas missões e obter pontos de contribuição e Magic Crystals. A voz de Bic era extremamente agradável para os ouvidos, e ela era linda também. Sua personalidade também era animada. O humor de Leylin melhorou muito passando tempo com ela. Os dois passearam pela academia. Foi principalmente Bic levando Leylin ao redor, como ela falou de alguns lugares e restrições ao longo do caminho. Inconscientemente, os dois entraram em um jardim. File, bem feito. Bom, mais uma vez. O som de vozes chamou a atenção de Leylin. No meio do jardim, um grupo de acólitos estava em pé ao redor de um jovem grande e robusto e conversava continuamente. No centro da multidão havia um jovem com cabelos prateados brilhantes, olhos verde escuros e ele parecia ter algum tipo de carisma estranho. Isso é File Sênior. Ele é um gênio, ele se tornou um acólito nível 2 apenas meio ano depois de entrar na academia. Os olhos de Bic estavam arregalados, e seu rosto brilhou radiante enquanto ela murmurava. Esta expressão? Parece que Bic tem uma boa impressão deste File. Leylin esfregou o nariz. Bic. Bic. Ah. O que é isso? Só depois que Leylin a chamou várias vezes Bic desviou o olhar. Neste momento, seu rosto estava um pouco vermelho. Oh! Eu queria perguntar, por que existem tantas plantas aqui embaixo da terra? Leylin cheirou uma flor vermelha, a flor tinha uma forte fragrância. Há enormes manchas de musgo no teto dos jardins, e esses musgos podem emitir uma luz semelhante aos raios solares, por isso as plantas também podem crescer debaixo da terra. Bic explicou. Oh! Leylin acenou com a cabeça e se perguntou se deveria vir aqui com mais frequência no futuro para aproveitar a luz do sol, já que ficar exposto a mais luz solar não era ruim para uma pessoa, afinal. Vendo a relutância de Bic em partir, Leylin propositalmente fingiu ter um forte interesse pelo jardim, até que File e os outros saíram. Só que, Bic só olharia para File secretamente, embora ela não tivesse coragem de se aproximar para cumprimentá-lo mesmo depois de tanto tempo. Isso fez Leylin revirar os olhos, pois a atitude de Bic em relação ao romance pode ser considerada rara nesta academia. A área acadêmica geralmente publica o horário de aula do dia seguinte e há muitas lições gratuitas e públicas para você escolher. Como um novato, você não pode perder estes. Depois de sair do jardim, Bic trouxe Leylin para a área acadêmica e apontou para uma grande tábua de madeira. Na frente, havia muitos outros acólitos que estavam anotando. Lições públicas gratuitas? Isso significa que há lições pelas quais alguém deve pagar? Perguntou Leylin. Está certo.
Há lições com taxas, e muitos tópicos avançados cobram um Magic Crystal por 10 lições. Embora sejam muito melhores do que as aulas públicas, ainda são um pouco inferiores ao conhecimento dado pelos nossos próprios mentores. Bic sorriu um pouco amargamente. Receio que a única vantagem seja eles são menos caros. Leilin assentiu. De um lado, havia um professor ensinando dezenas de alunos, enquanto o outro era uma aula individual. As vantagens entre os dois são definitivamente diferentes. No entanto, ele tinha o AI Chip, então sua capacidade de aprendizado foi excelente. Ele estava confiante de que faria bem mesmo em uma turma grande. Com esse método, eu posso definitivamente salvar alguns cristais mágicos. Leilin acariciou seu queixo. Ele só tinha 2 cristais mágicos. Anteriormente, quando ele estava na Mission Area, ele viu que as missões que concediam Magic Crystal geralmente tinham mais tarefas problemáticas, e exigia que uma delas fosse ao menos um acolite nível 1. Neste momento, Leilin não cumpriu os requisitos. Quanto às tarefas de limpeza, todas são feitas por aqueles escravos de feitiços, e o restante é arrebatado por outras pessoas. Simplesmente não há lugar para mim. Leilin ficou um pouco frustrada. Os cristais mágicos eram a moeda corrente entre os magos, e também eram a maneira mais comum de obter maior conhecimento na academia. Sem os cristais mágicos, seus estudos seriam prejudicados. HM. É melhor eu frequentar as aulas públicas primeiro e avançar para um noviço nível 1. Depois disso, eu considerarei pegar missões para ganhar alguns Magic Crystals. Leilin suspirou. AI Chip. Como está o mapeamento da academia? BIP. 66,7% foi mapeado, o AI Chip respondeu. Na frente de Leilin havia uma imagem azul, cada camada dos edifícios era exibida e dividida em várias partes, e parecia uma colmeia. Algumas áreas até tinham nomes ligados, com explicação de BIC para eles ao lado. As áreas que poderiam ser inseridas livremente eram marcadas em verde, enquanto as áreas perigosas estavam em amarelo. Quanto às áreas que até BIC não ousava entrar, o chip aí indicava as em vermelho, representando perigo extremo. Para aquelas zonas de perigo de cor vermelha, Leilin decidiu andar em volta deles. Ele até decidiu não perguntar sobre eles antes de se tornar um acólito nível 3. O mapeamento foi gravado. Leilin acenou com a cabeça e disse adeus a Bic. Bic, obrigado por me acompanhar por um dia, eu lembro da maioria das áreas importantes da academia agora. Isso é ótimo. Bic brincou com a pequena flor branca em suas mãos. Se há alguma coisa que você não entende, você pode me perguntar. Claro. Leilin deu um pequeno sorriso. Depois de se despedir de Bic, Leilin comeu o jantar e voltou para o quarto. Ele começou a praticar a técnica de meditação. A meditação de um mago é uma jornada contínua, somente com devoção e perseverança diárias, pode-se atingir força espiritual suficiente para se tornar um ser que pode controlar poderes misteriosos. O chip aí é útil apenas para analisar a técnica de meditação. Quanto à criação das runas mentais, era completamente dependente da minha própria força espiritual, e também dependia um pouco da minha compreensão e aptidão. Nestas áreas, o AI Chip não ajudou muito. Depois de meditar, Leilin sentiu sua força espiritual aumentar com outra minúscula lasca e depois entrou em um profundo sono.